Olá, internautas do JN Hoje, sejam muito bem-vindos ao seu podcast. Nós estamos estreando hoje aqui com essa figuraça aqui, o Bruno Vieira, né, que é o diretor da Vigilância Sanitária do município de Itabela. Estamos conversando hoje as transmissões do podcast do JN Hoje, que irão ao ar todas as quinta-feiras a partir das 19 horas. Bruno, o tema de hoje é vigilância sanitária, mas fique à vontade para fazer as suas considerações iniciais aí para o nosso público. Em primeiro lugar, boa noite a todos, né? Estão nos assistindo, boa noite, Alério. A vigilância sanitária, eu acredito que é um tema muito importante para ser abordado nos meios de comunicação, porque está preocupada em promover a saúde, né, e prevenir os riscos que algum produto ou serviço possa ocasionar à saúde da população. Bruno, nós sabemos que a vigilância é de grande importância para a comunidade. A comunidade, às vezes, desconhece, né, da importância desse setor, que é atuante, né? E por este motivo, nós agradecemos, né, você ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje, né? E diante disto, né, como você avalia, né, o segmento do setor da vigilância sanitária no município de Itabela? Assim, eu tenho 15 anos no município atuando nessa área, como fiscal sanitário. Hoje estou como diretor. Eu avalio que é um trabalho constante, é um trabalho árduo, é um trabalho sistemático, sistêmico, e que você tem que mudar, de uma certa forma, a cultura de uma população, né? Uhum. Quando iniciamos aqui, para você aprender um produto vencido de uma prateleira era uma revolução, porque a Câmara de Vereadores em peso ia para a Vila Sanitária reclamar, porque o proprietário era eleitor de um deles. Hoje, graças a Deus, nós conseguimos eliminar Uhum. com calma essas interferências que há 15 anos atrás tínhamos. Então, digamos assim, é uma mudança de cultura que vem acontecendo gradativamente. Bruno, nós sabemos, né, que o nosso município é um município que ainda está em fase de evolução, né? Um município novo, com 30 e poucos anos, né? E que as pessoas ainda buscam entender muitas coisas, né? Até mesmo por conta de algumas cobranças que são feitas, né? E que você, assim, prontamente sempre está apto a responder, né? De uma maneira técnica, de uma maneira cordial. Nos conte aí um pouquinho como funciona esse mecanismo da vigilância sanitária e cidadão, como que funciona e como o cidadão ele pode identificar algo de errado que possa fazer mal para a sua saúde e para a saúde dos outros. Assim, a vigilância sanitária, ela está situada na rua Francisco Liguri. Uhum. Qualquer cidadão que, no momento que comprar um produto, que ele averiguar que está vencido, ele pode ir lá fazer uma denúncia. Temos um problema aqui, que volta e meia tem denúncias, é de pessoas que vão em consultório, fazer exames de vistas, consultórios, e aí, ao sair de lá, retém a receita. Se reter a sua receita, você pode ir na vigilância sanitária e fazer a denúncia. É um problema sério, grave que temos Uhum. aqui. Várias óticas que fazem é, Uhum. propagandas irregular, promovendo exame Uhum. de vista Uhum. e dizendo que se comprar lá, naquela ótica, tem desconto. E aí Entendi. a pessoa vai lá, faz o exame de vista e eles falam assim, ó, você só sai daqui com a receita se você comprar em tal ótica, né? E se acontecer isso, já aconteceu vários casos, as Sempre. pessoas foram na vigilância, né? Se acontecer isso com você, pode ir na vigilância, que nós vamos fazer a pessoa, o médico ou o dono da clínica lá te dá a receita e você vai comprar onde você quiser o seu óculos. Aqui é a mesma questão de produtos que tenha vencido que você comprar, vai na vigilância fazer denúncia, que nós vamos lá averiguar. E se encontrar mais produtos vencidos, nós iremos aprender e fazer um auto de infração e daí gerar um processo. Tem várias questões aqui Sim. que temos um problema sério. Animais também, fundo de quintal, porcos, né? Inclusive, tem umas 4 denúncias recentes que nós temos que atender. Se acontecer também, algum vizinho criar porco aí, pode ir na vigilância, que nós estamos aptos a ir lá e tentar resolucionar seu problema o mais rápido possível. Bruno, claro que o comércio ele sempre está mais, vamos dizer assim, vulnerável a sofrer uma penalidade ou até mesmo uma fiscalização da vigilância. Nos conte um pouquinho como que funciona essa fiscalização,
principalmente quando se trata de gêneros alimentícios, quando se trata de é, portas abertas que oferecem alimentação. Como que funciona esse cronograma da vigilância para que as pessoas também possam saber que, não, esse estabelecimento ele está credenciado, ele está funcionando corretamente, né? Para esse internauta que está aí nos assistindo nesse momento. Ô, Alírio, nós, no início dessa gestão, nós fizemos algumas ações à noite, ações noturnas. Uhum. Eu solicitei o veículo, consegui o veículo para fazer ações em todas as pizzarias e lanches, três lanches que funcionam à noite. Então, nós fizemos a primeira buscativa, fizemos vistorias, agora vamos fazer os retornos para averiguar se aquelas notificações foram atendidas. Então, está sendo recorrente essas visitas, iremos dar ênfase nisso. Estabelecimentos que produzem alimento é uma preocupação nossa, porque você está ingerindo diretamente aquele alimento ali. Então, a ideia é fazer visitas constantes mesmo. Vamos aqui dar uma olhadinha aí nos nossos internautas. Nós temos ali o João Curtinho, né? Que tá aqui já. Temos João Curtinho, Edinardo Moraes, obrigado. Marco Oliveira, Marilza Manhago, tio Pedro da Pé. Nós temos aí o nosso amigo Edson, né? Que está fazendo parte aí da Defesa Civil, não é isso? Sim, Tá sim, fazendo parte sim. da Grande Defesa amigo aí, Civil. abraço para ele. Jean Carlos também, obrigado Jean Carlos de Monte Pascoal. Gilson, Lua Sol, não é isso? Marco Oliveira. Pessoal, se às vezes vocês tiverem alguma pergunta, né, que é pertinente à vigilância sanitária, uma dúvida, vocês fiquem à vontade para mandar nos comentários aí que nós estaremos respondendo na medida do possível, né? Nicleia Macedo, obrigado também por estar participando. Ali tem um Marcos Oliveira. A vigilância sanitária faz castração. Marcos, infelizmente, não. A vigilância não faz Sim. castração, não. A vigilância aqui, ela faz e coordena Uhum. a campanha antirrábica. Inclusive, nós fizemos, nas 2 últimas semanas, na zona rural de Itabela. Vacinamos mais de 1.800 animais, né, em 2 semanas, só na zona rural. Nós antecipamos a campanha da zona rural. Para lá no mês de agosto e setembro, vamos fazer aqui na sede, Monte Pascoal e Montinho. Para facilitar, né? Sim. Antecipamos a zona rural. E, posteriormente, vai ser Monte Pascoal, Montinho e Itabela. Ô, Bruno, uma coisa que é de tamanha importância, que às vezes as pessoas desconhecem, esses dias você fez uma publicação na rede social, na sua rede social, referente à análise de água, não é isso? Como que é feito, como que funciona esse procedimento, as pessoas podem chegar até a vigilância, solicitar, ou a vigilância já tem um cronograma para poder fazer esse tipo de trabalho, porque muita gente não sabe que a vigilância também desenvolve esse tipo de trabalho na comunidade. Nos fale um pouquinho a respeito de como funciona esse setor, que é um setor da vigilância sanitária importantíssimo, né? A coleta de água é vigilância Sim, ambiental, que eu também sim. coordeno e tem a equipe lá, excelente, Jurandir, Cordeiro, Bia Dias. São 12 amostras por mês. Hum. Nós coletamos essas 12 amostras, geralmente, de águas tratadas. As pessoas que querem coletar de um poço artesiano da sua residência, ou um poço artesiano que geralmente que é comunitário, digamos assim, né? Que toda a comunidade utiliza, Sim. são de postos de combustíveis que libera. Tem um posto ali na saída para Itamaraju também, Uhum. dos Ter Martins ali próximos. Sim. A gente faz uma coleta extra, nós solicitamos para o laboratório, eles autorizam fazer essa coleta. Então, qualquer pessoa que tiver um poço artesiano, que queira fazer essa coleta, queira analisar, pode procurar a vigilância sanitária que nós iremos fazer. Inclusive, nós fizemos dia 13 essa coleta, coletamos a água lá do Jardim Vitória, Vitória. né? Já coletamos também daquele posto da saída, coletamos do posto KS, e a maioria das águas, das vezes, está correta, conformidade, está com conformidade, ou seja, pode ser consumida pela população. Então, assim, muito importante a gente saber, né? Porque, querendo ou não, nós temos uma preocupação, principalmente Itabela, muita gente ainda utiliza a água de poços, né? E é bastante importante saber que a vigilância está atenada e está atenta a essas demandas. Mas, voltando o foco para a comunidade em si, como a comunidade pode estar colaborando com a vigilância sanitária, né? Nesse sentido aí de prevenção de doenças, né? Principalmente buscando o acolhimento das ações da vigilância, como que a comunidade pode estar colaborando com esse setor? Eles podem estar colaborando
fazendo denúncias. Uhum. Sempre que encontrar algo que eles acreditam que esteja irregular, dá exemplo aqui, você vai numa lanchonete e ao degustar algum prato que você solicitou, algum lanche, você percebe que aquela carne está com gosto meio ruim. Pode ir na vigilância fazer Entendi. denúncia. Você comprou um produto que está vencido, pode ir na vigilância fazer denúncia, porque de uma certa forma ele está colaborando com a promoção de saúde. Ele está promovendo saúde também. Ele é um agente que promove saúde. A partir do momento que Uhum. ele encontrou uma irregularidade e foi na vigilância e fez a denúncia. No caso, nós temos hoje aí a rede social, né? Sim, sim. Que, na verdade, no nosso município, nós temos aí alguns canais aí, principalmente alguns grupos de WhatsApp, que geralmente eles funcionam de verdade, né? Nós temos grupos de cunho político, nós temos grupos de cunho administrativo, mas eu vou dar uma pimentadazinha Sim, aqui, sim, sim. Pode ir. porque essa semana foi um dos motivos que fez com que também nos chamassem a atenção, que é referente a essa questão aí dos animais, né? Principalmente essa questão de animais que ficam à solta ou ficam sendo criados de forma irregular e como que a vigilância de Itabela tem tratado desse tema, que é um tema assim que de grande importância, né, para a comunidade, como você mesmo abordou no início da nossa conversa, que né, nós temos algumas criações que devem ser fiscalizadas e estão sendo fiscalizadas. Mas nesse contexto aí de animais de grande porte ou de pequeno porte, tanto faz, em termos de agravo, é, se soma a mesma coisa? Como é que funciona isso aí? Existe um decreto estadual Sim. que ele prevê, exemplo, a proibição eminente de criação de porcos. Então, não pode ter criação de porcos dentro do perímetro urbano. Isso é um decreto estadual. Existe uma lei municipal, a 318 de 2005, que ela prevê que a criação de animais dentro do perímetro urbano que esteja incomodando ou Uhum. colocando em risco a saúde da população, também ele não pode ser criado. Então, Uhum. esse aí de 2018 é interpretativo. Você tem que Uhum. justificar de que forma aquele animal está prejudicando a saúde da Entendi. população. Entendi. O decreto estadual em relação à questão de porcos, ele já é taxativo. Você não pode criar porcos dentro do perímetro urbano. Entendeu? Uhum. Eu acredito que tem que melhorar a legislação municipal enquanto a isso. Uhum. Porque, como eu falei, tem questões que é interpretativa. Uhum. Então, e dá uma maior dificuldade no momento de fiscalização. Você tem que emitir um relatório e justificar quais são os motivos que aquele animal está colocando em risco a saúde da população circunvizinha aonde aquele animal está. Olha, nós temos alguns comentários. Quando nós, Bruno, tivemos essa ideia de produzir este tipo de programa, porque eu não sei se você reparou, porque o nome é seu podcast. É, Não é nosso, não é meu, é seu. Então, é justamente por isso, para gente estar trazendo aqui um leque de pessoas, né? E a gente conseguir, com adversidades, a gente trazer o público, trazer a comunidade, né? Às vezes a comunidade tem uma dúvida, quer fazer alguma pergunta, e nada como quem está na ponta para poder responder, né? E os mais variados tipos de serviços e setores. Então, nós temos ali até uma tem o Marcos pergunta. ali no Marcos. O Marcos ali, ele tá. Bruno, a vigilância tem um contato para denúncias. Já bate legal de aves. E aí? Não, aí tem que ir na sede do setor da vigilância sanitária. Infelizmente, nós não temos um disque denúncia. A pessoa tem que procurar E realmente a sede. Diga aí, Bruno. é importante essa questão de combater a questão do abate Sim, clandestino de aves. sim. Primeiro, a questão higiênica, nós não sabemos, né, geralmente, Uhum. como é esse abate, Sim, sim. como é feita, se tem a preocupação devida, né, o espaço físico, a forma que é abatido. Uhum. Segundo, a questão das doenças que geralmente vai ter, salmonela, né, questão de Bom. temperatura, então tem vários fatores. Uhum. E Itabela, ele tem, desde 2016, salvo engano, uma legislação sobre o SIM, Uhum. Serviço de Inspeção Municipal, que até Sim, agora verdade. não saiu de fato do papel, não Uhum. está ativo, né? Então, a nossa preocupação, inclusive, eu conversei um tempo atrás com o atual secretário, ele está Sim. empenhado em resolver Uhum. isso. A veterinária também está em Aham. andamento.
Mas seria importante se o poder executivo municipal resolver isso o quanto antes, até mesmo para legalizar esses abates, né? Porque gera emprego, gera renda, Sim, né? sim. E seria, são empresários, então quanto melhor e mais rápido eles resolverem o problema do sim, mais rápido esses comerciantes, esses empresários vão se legalizar. Olha, eu tenho uma visão, é claro que nós também participamos daquela questão na época, né, do sim, Sim, né? E assim foi uma coisa muito positiva, é bom para o município, é bom para o empreendedor, né? Para o funcionário, o empreendedor ele vai ter uma segurança que ele vai ter um produto regulamentado, né? Exposto nas prateleiras, nos freezers, entendeu? Então, isso é muito importante que o município aí desenvolva o mais urgentemente possível esse tipo de trabalho, né? E quanto à apreensão de de animais, Bruno. Ali tem uma pergunta ali tem. que na João Curtido, verdade, João Gomes. João, ele. Rapaz, eu assim, eu sempre estou observando o João nos grupos, a gente sempre, nós temos o que aproveitar de bom e assim, existem críticas boas e existem também aquela questão da dúvida, né? Então, olha, por exemplo ali, ó, Bruno, como fazer apreensão de animais se no caso o município, né, não tiver um lugar adequado para poder estar relocando esse animal? Como nesse sentido aí, claro, né, nós temos a Leonápolis que Centro de zoonoses. tem um centro de zoonoses, mas também nós já até veiculamos aqui que até o centro de zoonoses de Onápolis, ele de vez em quando ele está passando por dificuldades, né? Mas aqui no caso do município de Tabela, são coisas que nós temos poucos anos de emancipação política, mas são coisas que eu acho que a gente também tem que se preocupar, né? Não é só o gestor que está aí hoje, mas são coisas que a gente tem que começar a se preocupar, porque o município está crescendo, né? O volume de pessoas que vem chegando é grande, né? Hoje, não vou dizer que a gente já tem muitos anos de tabelinha de açúcar, né? Mas na verdade, senão a gente fica velho quando a gente fala assim, né, Bruno? Rapaz, eu acredito que Diga Itabela aí. é uma cidade que ela tem sorte, Sim. né, por estar a sua localização e também devido aos seus empresários. Itabela, os produtores ajudam muito na economia local e ela vem crescendo a sua economia de uma forma, se você for comparar com cidades do mesmo tamanho, Itabela, a economia é ativa, a economia Sim. pujante, Sim, né? sim. A questão dos cafeicultores, a questão das caixotarias. Então, nós temos que pensar em uma gestão, e aí falando de gestão, que tem que se preocupar com tudo, inclusive os mínimos detalhes. Uhum, Eu acredito uhum. que é feio para uma pessoa que vem de outra cidade, chega ali na Praça do Fora e vê um cavalo no centro da cidade. Entendeu? Sim, sim. São Um coisas que. gestor não pode pensar dessa forma. Eu Sim. acho que uma vez eu conversei com o Luciano Aham. Francisqueto, quando ele Sim. era prefeito no primeiro mandato. Ele falei, ó, conversar tal. Ele, e aí, Bruno, como é que tá achando o governo? Eu falei, Luciano, se você pegar aquele cemitério velho ali e Uhum. fizer uma praça, Sim. você muda a história daquela região todinha. Você muda a Uhum. história da Itabela. Porque qualquer pessoa que não conhece Itabela, que vai naquela região ali, se sentia horrível, porque um cemitério no meio da É. cidade. Então, um gestor ele tem que pensar assim, tem que pensar em mudar o patamar da cidade. De uma certa forma, ele mudou quando ele fez aquela Sim. praça e Sim, quando ele fez a sim. Feira do Rato. Acho que foram duas É, obras é. É verdade. significativas para aquelas regiões. Sim. E um gestor, acho que Ricardo agora ele tem que deixar a marca dele. Uhum. Né? Acho que se começar a deixar a marca dele em outras áreas também. Uhum. E tem que ser obras significativas. Talvez o hospital, quem sabe? Sim. Ô, Bruno, no caso aí, essa área, por exemplo, eu sei que você é uma pessoa, te conheço de muitos anos, sei que você é um profissional de excelência, né? Você é uma pessoa um cara muito técnico. Isso aí, as pessoas que te conhecem sabem disso, né? Por este motivo também foi o motivo da gente ter feito esse convite para você, justamente por conta dessa imparcialidade que você tem, né? Esse carinho que você tem também pelo trabalho que você exerce, porque o trabalho, a gente tem que gostar do que a gente faz, né? E no caso de uma área como esta, para os patamares de tabela, seria, Bruno, assim, claro que tem que ser feito um estudo, seria uma área
com dimensões muito avantajadas, ou poderia ser uma área tamanho médio? Nesse sentido, para poder a gente, tipo assim, a comunidade, ela começar a ter uma resposta. Não, talvez uma coisa que precisa, né, passar pela Câmara, tem todo um processo, mas eu acho que seria interessante o gestor começar já a pensar nisso também, independente de ser o Ricardo Flauzino que está aí hoje, né? Mas eu acho que são coisas que nós temos que, até porque a vigilância necessita desse mecanismo, porque senão você não consegue, né? Nós tivemos um caso aí recente aí, né? Que isso aí foi notório em toda a rede social, né? O caso de um Sim, sim. cavalo que ficou aí num terreno e assim tem certo tipo de coisa que o profissional ele, um caso desse, nos conte aí como é que funciona, porque assim o cidadão ele faz uma denúncia, mas aí você não tem como fazer a apreensão do animal, porque também já tem uma outra questão. Mas o dono desse animal, quais são as penalidades que o dono desse animal ele pode sofrer, independente da vigilância? Hoje, por exemplo, eu não tenho como retirar o animal, mas nos explica um pouquinho a respeito disso, porque eu acho que é um ponto que a comunidade às vezes comenta, fala e fica um pouco frustrada a esse respeito, pelo fato de, ele tá ali, mas pô, a gente reclama, fala, mas não, mas também não sabe que a vigilância talvez ainda neste momento da história não tem ainda uma contrapartida para poder estar executando essa tarefa, né? Mas nos conte um pouquinho aí como funciona essa questão aí das penalidades, até mesmo para as pessoas que têm animais de grande porte, né? Para não deixar por aí. Assim, em Hum, primeiro lugar, sobre a questão de é, a pessoa se frustrar sim. por fazer a denúncia e ver o animal lá, Hum, não tenha dúvida que a frustração é maior do setor sim, Bruno. quando ocorre uma denúncia e ele tenta fazer a sua função, né? E não consegue, não vê resultado. Entendi. Todos do setor ficam desanimados porque não vê fazer valer. Tipo assim, Sim. porra, tentei, não consegui, porque infelizmente nós não temos um espaço Entendi. para Entendi. levar esse animal se for apreendido. Mas enfim, o que nós fazemos? Nós damos uma notificação para o proprietário do terreno ou do Uhum. animal de 7 dias para ele retirar o animal. Se ele não retirar o animal nesse prazo, teria que ser apreendido e levado para o local. Sim. Mas, como não tem um local, Sim. nós fizemos um auto de infração. Uhum. Esse auto de infração dá 15 dias para o proprietário, pro autuado se defender, né? Uhum. É um processo, a pessoa tem direito à defesa. A partir desse momento que ele tem 15 dias para se defender, passou do processo, o diretor pode julgar. E aí, no julgamento, ele pode dar uma advertência, pode dar uma multa. Entendeu? Geralmente, nesse caso, Sim, é Bruno. multa, né? Não cabe advertência, porque a lei, Código de Postura do Município de Tabela, de 2002, prevê multa, nesse caso. Então, Bruno, pode falar. nós não aprendemos, mas multamos. Multa. É, tem uma coisa que acontece aí, às vezes as pessoas. Eu não sei se você vai poder pontuar isso com a gente aqui, porque as pessoas às vezes confundem ações do meio ambiente com ações da vigilância. Sim. Então, assim, você poderia, em um resumo, pelo menos assim, para o nosso internauta que está aqui nos assistindo, ó, Alírio, vigilância se trata disso, disso, disso. Isso é vigilância. Meio ambiente se trata disso, disso, disso. Porque a gente, né, pelo fato de TV e comunicação, às vezes a gente recebe muitas reclamações que talvez o pessoal ache que seja da vigilância, mas já não é da vigilância, é do meio ambiente, ou vice-versa. Então, eu acho que essa participação sua aqui é importante, né, por conta disso, para levar esclarecimento para a comunidade, né? Nós temos uma comunidade carente, uma comunidade que às vezes as coisas estão evoluindo muito rapidamente, né, Bruno? As coisas estão Sim. evoluindo, né? E às vezes tem gente que não é que para na evolução, mas as coisas estão evoluindo muito rápido. Então, aquela pessoa que já tem uma certa idade não entende muito bem, entendeu? Como que funciona, como que vai funcionar. E nesse sentido aí, você poderia nos passar um parâmetro, por exemplo, Valírio, vigilância é isso, 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 fiscalização disso, né?
isso aqui já cabe outro setor. Para o pessoal aí que está em casa Sim, pelo sim. menos entender um pouquinho, no resumo, uma coisa simples, né? Para as pessoas, enquanto nós estamos batendo esse bate-papo aí. Vamos lá. A vigilância sanitária, ele é um conjunto de ações, né? Eu vou falar de forma um pouco técnica, capaz de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde da Uhum, população, fiscalizando bens de consumo e prestação de serviços uhum. que, de alguma forma, possa vir a comprometer a saúde da população. Então, essa é a parte mais técnica e bem abrangente, se você for Sim, analisar. sim, Bruno. Mas também temos a vigilância ambiental, Uhum, que ela analisa de que forma o meio ambiente pode é, ocasionar algum risco à população, à uhum. saúde. Vou dar um exemplo aqui agora, você falou de meio ambiente. Sim. Recentemente, veio uma abordagem sobre uma serraria que está emitindo muito pó e, e a vizinhança está reclamando. Em tese, isso aí seria meio ambiente, né? O meio ambiente tem que fiscalizar e tem que liberar a licença. Nós não liberamos licença para serraria. Uhum, Mas a partir do momento que for constatado que esse excesso de emissão de pó está prejudicando a saúde da população, entendi. aí a vigilância sanitária pode atuar. Mas é aquilo que eu falei, é questão de Uhum, interpretativa. Nós teremos que provar que aquilo ali, de alguma forma, realmente. realmente está comprometendo a saúde da população. Então, muitas vezes é mais fácil a gente procurar o meio ambiente para ir lá Entendi, tipo assim, entendi. ó, se tá fazendo aqui, se você continuar, eu vou segurar a sua licença e tal, que deve ter alguma norma que proíbe esse tipo de coisa. Do que a gente adentrar, porque você tem que comprovar, e aí tem que ser laudo médico, tem que ser várias questões, e não pode ser uma pessoa, né? Se é uma comunidade, não é uma Uhum. pessoa. Bruno, adentrando mais um pouquinho aí sobre o setor da vigilância, né? Nós ainda não temos os canais, né, oficiais, ou temos para poder o pessoal realizar uma denúncia, a pessoa tem que se dirigir diretamente à vigilância, Sim. né? E no caso, como que a pessoa pode fazer, Bruno, uma denúncia anônima? Como é que, por enquanto, como está funcionando este sistema aí? Como Geralmente, é quando que... a Diga. pessoa vai no setor e Sim, fala assim, ó, eu não quero me identificar, você sim, não coloca o nome dele lá no protocolo. entendi. Então, ele já, de uma certa forma, ele já se exime, porque você não coloca o nome dele no Uhum. protocolo. Ele só faz a denúncia e dá o endereço do estabelecimento lá que ele quer que a gente faça o atendimento da denúncia. Tá. No caso, a denúncia, por exemplo, ela tem que ser sempre acompanhada de um protocolo, tem que ser preenchida alguma coisa, ou, por exemplo, se tiver um canal, a pessoa pode ligar, olha, vigilância, notei isso, isso e isso em tal lugar, assim, 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 ou tem que ser alguma coisa, tem que ser presencial mesmo, mesmo que seja no contexto anônimo. Isso é, assim, uma dúvida que as pessoas Sim, têm, sim, sim. entendeu? Geralmente, Uhum, canal para você fazer um tipo de denúncia só se fosse um institucional. entendi. Como não tem, A pessoa tem que tem que ir se... lá. Entendi. Bruno, nós estamos aí acompanhando, nós temos algumas perguntas, pessoal que está aí na nossa transmissão. Obrigado aí, o nosso amigo Gilson o Norato. Gilson Norato. Sobe um pouquinho aí, fazendo um favor, que eu acho que tem desce, na verdade. Velton, É. vamos ver aqui e tal. Boa noite. Isso aí, obrigado. Vamos ver aqui. Rodrigo Almeida tá aí presente. Nosso amigo Digão. Obrigado, Digão. Joênio Lopes, obrigado pela participação, pelo apoio. Gente, na verdade, o que eu quero deixar aqui bem claro para vocês, né? O seu podcast é o seu podcast, né? É o podcast da comunidade. Nós vamos estar recebendo aqui. O Bruno é o primeiro, mas nós vamos estar recebendo aqui porque eu estou fazendo da seguinte forma, Bruno. Eu estou gerando uma expectativa. Quem será o próximo? Porque eu acho que a gente, conforme nós conversamos, né? Foi ontem que eu tive lá para a gente ter um bate-papo rápido, ontem. Então, eu acho que a gente precisa, principalmente, fomentar, né, as boas práticas, né?
fomentar as ideias, né? Receber as críticas, né? Receber os elogios, né? Então, isso faz parte de uma comunidade sadia, né? Então, é importante a gente estar trazendo, principalmente uma pessoa como você aqui, porque hoje a pessoa, na hora que for fazer uma crítica, a pessoa, não, mas o Bruno teve lá no seu podcast e falou que é assim que funciona, assim e tal. Então, a pessoa já, pelo menos, já tem essa informação, né? E o nosso podcast aqui, ele está aberto para isso. Ele vai ser um podcast popular, né? Que nós vamos abrir para todos os segmentos da sociedade, independente de contexto econômico. Essa é a nossa proposta aqui para o seu podcast, né? Vocês vão se surpreender com esse seu podcast. Na verdade, a proposta é essa pegada, entendeu? Uma pegada mais simples, né? Uma pegada que a comunidade vai absorver a informação, né? E você que está aí no bairro, que queira participar, Lírio, ó, quero participar do seu podcast, que na verdade não é meu, é seu. É do povo, né? Bruno, referente os nossos distritos, né? Você sabe que nós temos aí, Itabela é um município que, em termos de extensão, né? Nós temos ali o São João do Monte, Montinho, temos Monte Pascoal. Como que funciona aí, como que está funcionando essa questão dos distritos no nosso município, né? Referente às ações da vigilância. Nos conte um pouquinho aí como... Aí nós temos uma dívida histórica, Sim, a sim, Bruno. vigilância sanitária Sim, e Bruno. as gestões que passaram e atual, Sim, sim. com Monte Pascoal e Montinho. Uhum. Nós temos uma dificuldade com transporte, Sim, inclusive para concluir o ciclo na cidade. entendi. E aí, de uma certa forma, Monte Pascoal e Montinho acaba ficando, infelizmente, Uhum. devido à estrutura Sim. que hoje nós temos acesso, Uhum. ficando em segundo plano. Porque nós não conseguimos atualmente nem atender Entendi. de forma completa a sede. Entendi. Nós não temos um carro à disposição do setor. Entendi. Então, o carro vai lá 1, 2 vezes na semana. Então, como é que eu vou fazer uma vigilância decente sem uma estrutura decente? Então, Monte Pascoal e Montinho, infelizmente, nós temos uma dívida Sim. histórica. Não é dessa Entendi. gestão, já vem Entendi. já de outras gestões. Existe uma visão por parte dos gestores que passam, Sim. na verdade, dos gestores, de algum assessor, de alguém que vigilância tira voto, né? Entendi. Então acaba deixando o próprio setor em si em segundo plano, esquecendo que o setor promove saúde, né? Saúde pública. E a ideia também Isso aí. é prevenir doenças e promover saúde. Isso aí. E quando promove saúde, economiza nos cofres públicos, né? E Tudo que. arrecada, né? É uma Isso arrecada aí. também. Acho que falta Eu, os gestores, eu acho que nem os gestores. sim, Os gestores entram com a mentalidade, mas sempre tem o que fica sim. no ouvido. Então, falta os gestores ter essa visão sistêmica, né? Que a saúde não é só curativa, não é só hospital. A saúde é a prevenção, a saúde é o agente comunitário que está casa em Sim, casa, sim. a saúde é agente de endemias que tá nas casas, a saúde é a vigilância sanitária, trabalhando, atuando no comércio, né? A saúde também é os fiscais de obras e posturas, fiscalizando os terrenos baldios, Sim. cheio de matos, sujo. Porque já pensou se todos os terrenos nossos, os proprietários tivessem responsabilidade de manter limpo? É verdade. E nós já tivemos vários problemas referentes a isso, né? Aqui no município. Pessoal, fiquem à vontade aí se quiser fazer Aguilera, qualquer pergunta. Aguilera, foi diretor da ô Bruno, vigilância nos fiscal. conte um pouquinho aí. Agora, vamos falar um pouquinho, sair um pouquinho desse tema aí da fiscalização, da vigilância. Nos conte um pouquinho aí sobre você, Bruno Vieira. Como você chegou aqui no município, como foi sua vida diante desse setor aí, que é um dos setores mais importantes do município, porque assim, nós temos algumas coisas que, por exemplo, nós temos ali o CRAS, né? É um setor importantíssimo, né? E assim, as pessoas, quem necessita do serviço sabe, mas uma boa parte da comunidade não sabe o que é aquilo, né? Ah, é o CRAS, né? O pessoal só lembra do CRAS na Semana Santa, né? Sim, entrega de peixe. Mas assim, vigilância. Tá ali, todo mundo quietinho, tá o Bruno ali. A Aguilera ali também passou um tempão, hoje tá aí, né, como diretor do Hospital merece, Frei Ricardo, competente.
tem É. compromisso com o serviço público. Aguilera, um abraço pra Eu você, acho que viu? Itabela precisa de pessoas como a Aguilera. Acho que essas pessoas que só vêm em benefício próprio, nós temos que começar a descartar. E a Eu, Aguilera é uma pessoa que ele tem compromisso com o Aguilera, serviço público. O Jurandir tem. Então, olha, você me fala uma coisa aí que hoje você sabe que a gente nós temos uma personalidade forte. tem. E assim, É difícil. a personalidade forte às vezes atrapalha a gente, Muito. né? Atrapalha a gente, mas não é porque a gente tem a personalidade forte, né, pro lado negativo. A gente tem a personalidade forte pro lado positivo, né? E hoje mesmo eu tava conversando com um amigo na rádio, e inclusive na rádio eu até citei, porque nós temos que nos valorizar, né? Nossa gente precisa de valorização. Então, se nós temos uma mão de obra qualificada, se nós temos as pessoas que estão procurando se qualificar, estudando, que estão se aperfeiçoando, por que não, né, valorizar essas pessoas que estão aqui, né? Eu acho que o município, ele tem que ter esse compromisso, né? Até porque o recurso gira no município, porque se, o, se a pessoa que viveu a vida toda aqui, constituiu família, né? Procurou se profissionalizar. Nós já temos aí até um leque bacana aí de profissionais, né? Que já saíram, já voltaram, principalmente aí, olha, agora mesmo nós temos aí, né? Um leque de dentistas, nós temos aí o caso também do Farmacêutico. farmacêutico, nós temos médicos, né, filhos do nosso município. Então, assim, a gente fica alegre, né? Nós ficamos alegres quando a gente chega no posto de saúde, quando a gente chega ali na vigilância sanitária, que a gente tá vendo nossa gente trabalhando. Eu fico muito alegre com isso, entendeu, Bruno? Primeiro coordenador da Vigilância Diga aí. Sanitária de Itabela foi a Aguilera. Foi, Aguilera, Os outros eram de Eunápolis. A gente É. tinha até uma resenha, a gente tinha uma É. resenha. Quando eu chegava atrasado, eles falavam assim, ó, eu tava na Dires. Porque eles eram tudo de Eunápolis, aí desculpa que depois na Dires. Ô, Bruno, nos conte aí um pouquinho. Aí como a Dires de Itabela, não tem Hum. tipo de Dires, ele era pontual. Porque não tinha como ele falar que eu tava na Dires. Brincadeira de Aguilera. Aguilera, nos conte um pouquinho aí como foi a sua chegada, como foi a sua inserção nesse setor de trabalho, né? Da sua vivência até aqui, só para a gente ficar num bate-papo mais descontraído, sair um pouquinho desse foco, né, das cobranças, porque cobranças são válidas, mas também nós temos coisas boas também para contar. Nos conte aí as coisas boas. Eu cheguei, Depois você pode contar um pouquinho também uma. a- eu cheguei em Itabela em 2010. Eu fiz o Sim, concurso Bruno, de 2009, Hum, 4 de janeiro de 2010. uhum, Itabela, até aquele momento, só tinha um concursado que era Jurandir. sim. Então, era ele, a coordenadora, né, na época. Você sabe que Jurandir tinha um apelido antigamente. O pessoal vai malhar ele, mas é Jurandir da Motinha. Porque diz que tem um aí ó, vamos partir para Aí, o seu assunto. e a Aguilera, que era contrato. Então, É. a vigilância sanitária era muito refém das interferências políticas. Sim, Porque só tinha Jurandir concursado. A Aguilera que não era, era contratada, nomeado por Lúcio França, sim, que sim. era político, Sim. né? E as decisões dele eram baseadas Uhum. na questão política, Sim. porque era candidato, era vereador. Sim, sim. E o diretor que era nomeado e tinha interesse de permanecer nomeado, e qualquer coisa que fizesse que alguém questionasse, ele ficava com medo de ser exonerado. Exonerado. Então foi um choque gigantesco Uhum. quando todos os fiscais da vigilância sanitária se tornaram concursados. A Aguilera passou um concurso, aí veio eu, Hernandes e Jurandir. Uhum. Porque o concursado, e que tem conhecimento, e que Sim, sabe sim. que a única função mesmo, o único fato do concursado ter estabilidade Uhum. é você poder cumprir as suas funções Sim, Bruno. sem represália, sem ter medo de Sim, represália. sim, sim. Porque se não fosse, não precisava ter concurso, não precisava ter estabilidade, né? Sim. E eu devorei aquele o Estatuto do Servidor Público. E quando eu li lá um artigo que dizia assim, ó, o servidor público, ele deve seguir todas as ordens do seu superior, exceto quando essa é contra a lei. Aí pronto. Aí quando começava lá, veio um pronto vencido e começa a tirar. Vem, Bruno. Farmácia sem farmacêutico, bora fechar. Aí vinha de vereador de lá, eu não.
Aí daqui a pouco ligar pro secretário, diretor, é concursado, é daí mesmo, não tem como tirar não. Não, é concursado. Então, foi uma revolução. E de lá pra cá, graças a Deus, a equipe Sim, Bruno. construiu uma postura Uhum. de tipo assim, não vamos ceder a influências políticas, Sim, a sim. pressões. Então, veio essa evolução que hoje, há alguns anos já, nós não Sim. temos mais aquela romaria Eu sei. de gestores, A de secretário, resistência em cima do de trabalho. políticos na vigilância Entendi, sanitária tentando intervir entendi. em uma ação correta da vigilância sanitária. Então, quer dizer, é a maturidade, né? O Sim, município hoje, ele já está criando uma certa maturidade, né? Política, administrativa, o próprio empresário, ele tem que entender que são coisas que são necessárias, até mesmo para poder prevenir, né? Esse empresário de um dia, empresário que porventura cometa uma falha, um erro. Quando eu falo empresário, Bruno, não é porque às vezes é só a pessoa do setor de portas abertas, né? Nós temos empresários dos mais variados segmentos que atuam principalmente na área do setor alimentar, né? É o criador, é o. Diga aí. eu vejo que houve uma evolução. É a questão que Uhum. nem eu falando com uma pessoa essa semana, é, é que tudo é cultura, né? Tudo é cultura. Uhum. Antigamente, quando nós chegávamos no estabelecimento e pedia para ele comprar um extintor de incêndio, era chamar para briga. Hoje, quando nós vai lá, no setor, quando nós vamos lá, Uhum. já tem, eles já sabem, já. Ó, os meninos, eu já pintei aqui, botei cerâmica aqui, tal, tal. O extintor já comprei, viu? Daqui a pouco tá chegando. Então, vai mudando, vai evoluindo. Entendeu? Hoje tem comerciantes que tem essa preocupação, inclusive de prestar um serviço com melhor qualidade para o próprio cliente. Deixa eu falar aqui para você aqui, que eu tenho um amigo que tá ali, ó. Pode falar. Você vai Quando eu falar o falei o quê, irmão? negócio da motinha de Jurandir, Não, moço, o menino quer. mas é porque é o seguinte, para quem não sabe, né, eu acho que nós tivemos, na época foi uma conquista para o município, não foi? E eu acho que era ele que ficava na incumbência dessa. O município acho que recebeu na época uma motocicleta. Isso aí há muitos anos atrás, né? E assim, foi um marco para o município naquela época que não tinha, não existia, a vigilância não tinha condução. E quem ficava aí tomando conta dessa motocicleta era Jurandir. Aí Jurandir lavava. Aí Jurandir, mas aquela moto sempre estava brilhando ali na vigilância. Toda vez que chegava o pessoal, ô Jurandir, rapaz, essa moto não suja, não. Suja é porque eu sempre estou zelando. Então, isso também é uma coisa de positivo, Bruno, porque quando você tem um funcionário que zela do patrimônio público, ele está zelando também, não é isso? Quando eu falei aí da moto, foi isso. Porque o pessoal às vezes. Então, conta aí, fala aí, mas foi isso, porque realmente o Jurandir, ele desenvolveu esse trabalho, né? Aquela moto, eu acredito que foi comprada lá em 99. Foi. Eu cheguei aqui em 2000. Era XLR. Eu cheguei aqui em 2000, Uhum, 2010. Aquela moto até um tempo atrás estava rodando ainda, pô. verdade. Você encontrar uma moto com 15, 20 anos de uso Ó, rodando em um serviço público, tá vendo aí? é porque a pessoa, ela zela pelo bem público. Então foi por isso aí, Entendeu? viu? Pra A poder gente tem no, que no, ter, tem que se tem que ter porque eu noção falei das assim, coisas. olha, eu não Tem vou que ter falar esse noção. negócio da moto, mas. Eu vou dar um exemplo. Agora, você já falou que amanhã vocês são onerados, mas já falou aí, eu vou dar um exemplo aqui, exemplo simples. Não, Não, você tá falando da moto. A moto diga ficou, o aí. Jurandir cuidando dela, acho que uns 15 anos. E Uhum. quando ele cuidava, a moto rodava. Sim. Chegou uma L200 para vigilância em saúde. Hum, Antes da gente entrar nessa caminhonete, porque disse que não podia deixar no setor porque estava sim, emplacando. sim. Antes nós já tinha quebrado a terceira marcha. É. Então a caminhonete nova já está parada. Uhum, uhum. Então você ter um patrimônio, ter um veículo Sim. em um serviço público, 15 anos rodando como se estivesse nova, você tem que dar um prêmio para esse servidor. É isso aí. Entendeu? É. Então, Não, você falou uma coisa aí que. Verdade. Eu com a gente, né? Nós com as nossas ideias que nós temos. Uma vez nós temos um amigo aí que até está fazendo parte da gestão. Não vou citar o nome porque. Mas eu cheguei até na época e ele sabe que eu tô falando para ele aí. Nós temos algumas ideias, por exemplo. Olha, você tá aqui a chave, você vai ficar com esse veículo aqui, finalzinho de um ano o veículo tá conservado, tá assim, nessas condições, você vai ganhar um bônus. Porque quando o cara também tem cuidado, ele tá zerando do patrimônio, Sim. tá deixando, tipo assim, tá fazendo com que aquele patrimônio, com aquele patrimônio dure, né? E com novas aquisições, nós vamos aumentando um pouco mais a frota, em vez de, tipo assim, não é que o pessoal fala que vai detonar, mas vamos supor,
vamos rodar com mais cuidado que a próxima que vir vai somar esta que já está aqui, né? Esta unidade. Então, assim, é muito importante isso aí que você, né, que nós falamos aqui referente a esse cuidado aí, né? Saímos um pouquinho do tema assim, mas é porque é um bate-papo. É isso mesmo, o seu podcast é para isso, né? E eu tenho certeza que ninguém vai te exonerar por conta disso, não. Olha, primeiramente, roda um pouquinho pra gente ver aí os comentários, fazendo favor. Digão, nós temos ali. Tem uma pergunta ali. Passou ali o Velto. Eu acho que ele fez uma pergunta. Tal. Imparcialidade. Ó, agradecendo aí, né? O Velto pelas palavras. Trafique multas, Né? velho. Agradeço a vocês aí que acreditam no nosso trabalho, né? Muito obrigado. Pastor Joênio também. Quem mais? Pode ir rodando. Rodrigo, Valdinei. Vamos ver aqui. Ó, Beto. Beto, E Beto taxista. Beto Pintor. taxista. É, bicho, tem muito profissional. Beto já teve um outro nome, mas agora ele é Roberto de Andrade. Roberto, a gente boa. Né? Nós temos aí o João Curtinho que está participando. Obrigado, João. Ó, o Jurandir. Ih, rapaz, Tá te Jurandir. acompanhando aí, tá vendo? Jurandir, olha, aqui nós falamos a respeito da moto, mas por conta do cuidado que você tinha com o patrimônio público, viu? Olha lá, ano 99. O cara rodou 15 anos com a moto. A moto tava intacta. Viu aí? Ele merecia Valeu, um prêmio. Jurandir. Hã? Ele merecia um prêmio por ter conservado tantos anos. Rapaz. E quando saiu da mão dele, a moto sumiu. Ó, nós vamos fazer o seguinte. Depois nós vamos combinar pra poder... Ô, a esposa de Jurandir, bem que a gente podia, uma dessa, quando for fazer o aniversário de Jurandir, a gente colocar, tipo assim, uma réplicazinha de uma moto daquela em cima do bolo. Pra ele lembrar dessa época, né? Tem mais algum comentário? Tem mais alguma pergunta? Pessoal, o seu podcast é voltado justamente para esse segmento. Obrigado vocês que estão nos acompanhando. Quinta-feira que vem nós teremos novamente o seu podcast com outro convidado ou convidada, viu? Acompanhe nas redes sociais, né? @JN Hoje. Nós vamos disponibilizar logo após essa transmissão o conteúdo no YouTube. Estamos trabalhando com um sistema para a gente estar transmitindo através das multiplataformas, viu? E agradeço a todos vocês, agradeço você, Bruno, por sempre confiar também no nosso trabalho. Isso é importante, né? Você é um parceiro, um amigo, e você sabe das dificuldades que nós enfrentamos, né, no dia a dia para poder fazer com que as coisas aconteçam. Mas, novamente, em nome da equipe de todo o Portal JN Hoje, muito obrigado por você estar aqui hoje e ter, né, atendido esta solicitação, esse convite. Mas fique à vontade aí para mandar o seu alô, para mandar o seu oi, né, para toda a sua equipe e os internautas do Portal JN Hoje. Fique à vontade aí. Então, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, né? A oportunidade de estar aqui. Quero mandar um alô aí para toda a minha equipe, Jurandir, Bia, Aguilera, que hoje não está na vigilância, mas é concursado para a vigilância sanitária. Sim. Está fazendo um grande trabalho, acho que um desafio enorme para ele assumir o hospital de Itabela diante das necessidades que tem, né? E o massa, que tem que falar, né? O massa é que as pessoas cobram muito de alguns dos diretores Sim. de departamentos, só que esquecem que diretor de departamento não tem orçamento. Sim, entendi. Ele gerencia apenas pessoas, né? Bom, então, ele não gerencia recursos. Aí, muitas vezes, a pessoa não sabe que se determinado departamento está com alguma deficiência, muitas vezes não compete nem ao diretor. Entendi, Bruno. Então, acho que a Aguilera, ele, principalmente no começo do ano, ele sofreu muito com algumas indagações aí, que não era culpa dele, não é de responsabilidade dele. E é uma pessoa que não tenho dúvida que vai fazer um excelente trabalho à frente do departamento lá, da direção do hospital Frei Ricardo. E não vou dar um alô para algumas pessoas que pediram, né? Falar, o pessoal aí, Rafinha, Mike, já falei Jurandir, Bia, Aguilera. E... Olha, eu vou finalizar aqui, mas tem uma pergunta que o Velton chamou a atenção ali, né? Eu acho que seria interessante, né? Boa noite, Alírio. Boa noite, Bruno. Minha pergunta é: a vigilância
Sanitária de Itabela hoje é um órgão completamente atuante. Isso é notável. Como é para você trabalhar com tamanha seriedade e imparcialidade, sem deixar os poderes executivos e legislativos fazer interferência? Na verdade, você acho que já até pontuou, mas É, fica à vontade sim, para sim. fazer sua análise em Acho cima da que pergunta. essas grandes, Tá um pouquinho distante o retorno, viu, gente? Mas essas grandes deu discussões conta aí, de ler. essas grandes discussões aí, Você sabe, né? Vai chegando um pouquinho. essas grandes discussões aí já foi mas, Sim, Bruno. no começo, muitas brigas. Hoje, tipo assim, hoje eles já sabem o perfil de cada de nós, Sim, né? sim, Então já sabe, tipo assim, comerciante já sabe, ó, se eu for procurar o fulano, um vereador, secretário, não vai adiantar muito porque o perfil de Bruno que tá na frente sim. não é muito de jeitinho, né? Entendi. Então já tem um pouco isso. A Guilherme Entendi, da mesma entendi. forma, a Jurandir pela mesma Sim, forma. sim, Então isso sim, já foi construído ao longo do percurso. sim. Outro fato importante é a nossa legislação, que hoje, e aí Uhum, nós temos que agradecer ao ex-prefeito Luciano, uhum. que, ao contrário dos palpites dos que ficavam em volta, Sim, ele entendeu que. a necessidade de dar mais autonomia para o setor, para fazer um trabalho mais decente, mais responsável, e fez uma legislação que hoje, para você ser diretor da vigilância, você tem que ter alguns critérios, né? Tem que ter nível Uhum, superior, tem que ser concursado, sim. tem que trabalhar no setor no mínimo de 5 anos. Então, hoje já blinda mais um pouco o setor dessas interferências políticas. Então, isso é muito importante. Velton, tá respondida. Bruno, faça aí suas considerações finais. Jurandir, ó, saiu da minha mão em 2017 a moto. Viu que ele tem aquela saudade da XLR, né? Tal, parabéns. Gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por vocês estarem participando. Quinta-feira que vem, Bruno, nosso podcast a partir das 17. Hoje nós atrasamos um pouquinho, mas quinta que vem nós já vamos começar. Desculpem alguma falha, né? É o nosso primeiro, mas nós vamos aí aprimorando a cada dia mais. E Rayá Alves, Joaldo. É. Aí, Esqueci, ó. não, Ah, ali falou que o povo criar galinha no meio e da a rua, galinha no meio sabendo que da é um rua, problema sério. sabe? É um pro- É Nau, né? Gente, Acho que é Nau da saúde. é? Acho que Acho que é ele é. mesmo. É Nau. Falou. Abraço, Nau. Gente, obrigado, Bruno. Faça suas considerações finais para a gente não alongar e, ao mesmo tempo, já deixar esse convite aí para a próxima quinta-feira, viu? O nosso podcast também estará ao ar. Todas as quintas, a partir das 19 horas. Vamos, é ele mesmo, é Nau. É Nau, é Nau. Já conferimos aqui, Obrigado, é Nau, pela Nau. audiência. Não, não. Então, Cara bom, assim, viu? Bruno, Cara bom. Eu acho servidor, cara tem que bom. reconhecer. Sim, Acho que acredito que a Itabela tem uma equipe técnica muito boa. sim. Equipe concursada, tem Nau, Anísia, né? Tem Márcia Suprani, Tião, Sim. Josimar. Eu acho que você tendo um gestor que dê condições para essa equipe trabalhar, São Uhum. Itabela tem tudo para caminhar muito bem, né? Aí o que falta é dar mais oportunidade de trabalho para essas pessoas. Vamos lá, Bruno. Considerações Ao finais. primeiro lugar, obrigado pelo convite novamente. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Gostaria de dizer que a Vigilância Sanitária está de portas abertas. Se por algum motivo você fez uma denúncia e nós não fomos atender, é porque nós não tínhamos veículo. Aham, aham. Mas não tenha dúvida que toda denúncia que é feita na vigilância, nós fazemos o possível para Hum, atender e resolver o problema, né? E nossa preocupação é dar resposta para a comunidade. Porque entendi. quem paga o nosso salário são eles, são o povo. Então nós sempre iremos focar em dar resposta à comunidade, dar resposta à denúncia que nós atendemos e fazer um trabalho com excelência. Bruno, muito obrigado por ter vindo, atendido esse convite, estar aqui conosco. Para a gente foi uma grande satisfação, né? Ter um profissional do seu gabarito aqui com a gente, uma pessoa que realmente faz um trabalho de excelência juntamente com sua equipe, Sim, minha equipe é né? importante. Minha não, Então, é a equipe da nossa, né? vigilância. Vamos dizer nossa, né? Que eles fazem parte aí do corpo de funcionários do município. Então, vamos dizer assim, nossa equipe, e que as pessoas também acolham esses profissionais, né? Isso é muito importante. O profissional, ele quer ser também acolhido, não é isso?
independente da função que ele exerce. Também é pai de família, mãe de Sim, família, sim. mora na cidade. Essa área nossa é complicada. Gente, uma boa noite para todos vocês. Obrigado. Espero ter, nesse primeiro podcast, juntamente com o Bruno aqui, ter passado mais ou menos uma noção, uma ideia do que vai ser isso aqui, né? E sejam muito bem-vindos na próxima quinta-feira, às 19 horas, no seu podcast. Fiquem ligadinhos na nossa programação que vem novidade, viu? Esse mês ainda, acredito, Bruno, que nós vamos ter provavelmente mais 2 lançamentos, viu? É surpresa. Fiquem ligadinhos aí no canal do JN hoje. Vambora!